Opa, olá, um grande abraço, minha gente, boa noite. Nós estamos chegando nessa segunda-feira com mais um Horizonte Esporte e muita coisa para falar. Vitória do Cruzeiro, empate do Atlético, vitória maiúscula do América fora, poderia ter sido maior. Tudo isso será debatido nessa segunda-feira aqui, mas é muito assunto bom que vai ter. Esses comentaristas vão deitar e rolar. Eu tenho que fazer o que eu sempre gosto, mas eu tenho que elogiar o comportamento dos nossos comentaristas, que não tem medo de falar o que acontece com o futebol mineiro. Isso, em analisando, o Carlos Cruz principalmente fala isso aí com muita... Quando se trata, por exemplo, de um assunto atlético, quando o bloco é atlético, e os defeitos aparecem, aqui nunca deixou de ser apontados. Quando muita gente fica escondendo, isso é problemático. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, depois da vinheta, porque tem muita coisa boa no programa. Hoje está demais, hoje está demais. Meu agradecimento vem daqui a pouco. Bora! Obrigado a você que nos deixa entrar aí na sua casa com mais um Horizonte Esporte. Hoje, segunda-feira, nem sei quanto é hoje, mês 7? 7. Dia 7 de dezembro. Eu quero, a princípio, agradecer de coração o Carlos Cruz, o Aelton, pela colaboração, o Vanderlei, porque não é todo dia que você tem companheiros firmes assim. Muito obrigado, viu, Carlos, por segurar a marimba aí. Vai vir mais aí pra você segurar, velho. Meu líder, é uma honra, né? Evidentemente, a gente não consegue substituir a altura, mas é uma honra para nós participar aqui do Horizonte Esporte. Então, vamos lá. Ô, gente, eu preferia... Pronto, a gente começa por onde? Você quer pelo Atlético, pelo Atlético? Jogou ontem, nós vamos ter... Inclusive, você se separa umas 500 vezes aquele gol do Rafael Sobis, nem o Pelé fez, hein? Nem o Rei conseguiu. Separa aquele gol aí, esse vai entrar no prêmio Puskás. Naturalmente. Então eu quero, antes de começar tudo a falar do jogo do Atlético ontem, meu boa noite a Vanderlei Menezes. Boa noite, Ramon. Boa noite, Carlos, Aelton, toda a nossa equipe aqui, telespectadores, mais um Horizonte Esporte. Meu caro Aelton Aleixo, mais uma vez uma alegria, satisfação imensa tê-lo aqui. Boa noite, amigo. Boa noite, Ramon, meu amigo Carlinhos, Vanderlei, você de casa, todos do estúdio. Tocar a bola nessa segunda-feira. Bom, agradecimento eu já fiz. Agora o meu boa noite, Carlos Cruz. Boa noite, meu líder, amigos, povo de casa. Prazer. Bom, ontem nós estivemos no Mineirão, porque pode ficar calmo aí, torcedor do Cruzeiro, torcedor do América. Nós vamos falar dos dois. Principalmente do Cruzeiro, começou a dar uma arrancada aí, o negócio... Eu tenho um ponto de vista, depois eu vou convocar aqui o meu analista de números. Ele não é o Domingos Salve Baião, é o Vanderlei Menezes. E eu sou mais o Vanderlei do que você, viu, Domingos? Um grande abraço, meu conterrâneo. Grande Domingos Salve Baião. Mas, olha, acompanhei atentamente o jogo do Atlético, mesmo sentindo umas dorzinhas daqui e dali, acompanhei atentamente. E penso o seguinte, o Internacional no primeiro tempo foi um sofrimento. Foi um sofrimento, como foi o São Paulo. O São Paulo ganhou o jogo, a gente vai falar isso aqui, não sei se vocês acompanharam, mas olha, time preguiçoso. Se ele jogar o primeiro tempo que ele jogou contra o Sport, no jogo contra o Atlético, ele vai levar a balaia, apesar que o Atlético não consegue firmar, uma coisa impressionante. Mas vendo o jogo do Atlético ontem, o Internacional usou um esquema no primeiro tempo e um outro esquema no segundo. E se vencesse o jogo, não seria, no meu modo de pensar, não seria nenhuma novidade. Não seria novidade nenhuma. Eu quero, sinceramente, ouvir a opinião de vocês, que tem hora eu chego à conclusão, a gente comentou aqui, Vanderlei, que existiria a possibilidade do São Paulo abrir aí 5 pontos. Mas a possibilidade agora ela já passou para 7. Por causa desse jogo atrasado. Tem o Botafogo que está mortinho e o Atlético ontem... E eu chego a quase que a conclusão que o Atlético não tem DNA de campeão. Sinceramente, minha opinião.
que não... E, por outro lado, Carlos e Vanderlei e Aelton, tem companheiros jornalistas nossos que acham que o Atlético tem a obrigação de ganhar todas, cara. Principalmente jogar Mineiro, ele tem que ganhar todas. Eu sinceramente, não entendo. Não vou dar nome, não. Um dia que tiver meio doido aqui, eu dou logo os nomes. Mas com você, Carlos Cruz, fala do que você viu ontem desse empate de 2-2. Olha, vou falar o que eu não vi. Eu não vi um Atlético intenso, eu não vi um Atlético com alternativas táticas. Foi aí eu vou falar o que eu vi. Uma equipe muito previsível, um samba de uma nota só, como se diz aí no popular, e um time que você consegue prever, como eu acabei de dizer, a sua sequência de jogadas. Então depende muito, mas muito da precisão em suas finalizações. Porque aí você vai para aquele detalhe do individual. Você marca a jogada dele, a jogada vai acontecer, se ela for muito, mas muito bem executada, o gol sai. O Keno, por exemplo, só para ilustrar, o Keno tentou bater uma bola, aqueles vários gols que ele fez, quando ele corta para dentro e bate em curva. A bola saiu lá do outro lado. Então, ele não foi preciso. Então, o Atlético não teve intensidade, não teve precisão nas finalizações e cometeu os erros que vem cometendo quase que todos os jogos. Como ele é intenso, às vezes os erros lá atrás não aparecem. Aquelas trocas de passes ali improdutivas, né, para agradar o treinador e para iludir torcedores e comentaristas, enfim, a todos, né, que ficam, nossa, que beleza, maravilha, 890 minutos de posse de bola. Mas e aí? E o efetivo? Quem foi mais efetivo, né, foi o Internacional. Porque, na verdade, quem fez 3 gols foi o Internacional. Ele fez os 2 dele, fez um pro Atlético. Então, gente, é preciso refletir bastante. Bastante porque o modelo de jogo que o Atlético apresenta hoje, ele dá certo, mas nem sempre. Vanderlei, vou deixar o meu querido Aelton aí por último aí, que ele está ali analisando tudo que se fala aqui, e ele tem a opinião muito segura. Parece muito com o Marquinhos Baiano. Vanderlei, cara do Marquinhos Baiano. Vanderlei, me diga uma coisa. O que é que você viu? Como é que você analisa esse Atlético? Ele é essa brasteta toda que eles tentam colocar? Tá todo mundo chegando, né? Há uma semana e meia atrás, é outra história. Tava todo mundo falando, eu ainda comentar, gente, São Paulo tem 3 jogos, São Paulo tem 3 jogos. E o time acertou. O América, o pessoal caiu na real. O Atlético, o pessoal caiu na real. A falta de comunicação, que eu já comentei isso aqui umas 3 vezes. Olha que absurdo, desculpa, Vanderlei, mas olha que absurdo essa marcação. Não, olha ali, passa na frente do Guga, ele é incapaz de dar um berro e avisar pro zagueiro. Nele, ou ele acompanhasse, ou ele gritasse pro cara lá, o jogador tá aí. Ele não fala isso. Quer dizer, a falta de comunicação é muito grande, o erro é fatal. Então, um time que quer ser campeão, ele não pode cometer esse tipo de erro. Não pode ter esses erros individuais e que se torna um erro coletivo, que aí acaba errando 3 pessoas. Então, eu não sei, Vanderlei, se é azar ou sorte do Atlético, do Abel não tá no banco ali, tá o Leomir, que não tem pinta nenhum de treinador, o Abel estava longe. E a Atlético teve mais 2 chances, essa aí foi uma chance de gol. Vargas. Claríssima. Mas realmente, assim, é um time... Tirou lasca. O Atlético hoje é um time que não tem perfil para ser campeão. Porque ele tem que... Se o São Paulo ganhar quinta-feira, ele vai ter que rezar para 3 tropeços do São Paulo para igualar. E ele ganhar todas. Exato. E o jogo contra o São Paulo vai ser um jogo de 6 pontos, né, Carlos? Exatamente. Que ainda joga contra o Atlético. Isso. Tem. E o São Paulo, eu vi o jogo do São Paulo todo, o São Paulo está num crescimento. É um time em evolução. Então, existe essa diferença. Embora tenha sido muito preguiçoso no primeiro tempo. Continue os lances na tela. Esse lance ali, Carlos, olha lá. Não é esse aí foi um passe espetacular, né? Houve um erro aí da defensiva de São Paulo, parecido com do o Internacional. Desculpa. O São Paulo joga quarta, ele não quinta.
Quarta-feira. Quarta-feira. Aí, Antônio, você está vendo aí. Deve ter assistido ontem e está vendo de novo para o sofrimento do torcedor do Atlético. Pois é, assisti ontem com muita atenção, revi também depois alguns lances dessa partida. Tem até que abrir aspas aqui para o Lázaro Cândido, né, que é o vice-presidente do Atlético, e ele disse o seguinte: o Atlético tem condições de produzir mais, e ontem tinha condições de produzir mais e não produziu. Alguns jogadores individualmente, aí mesmo a gente já ilustra, né? Alguns jogadores ontem produziram praticamente zero. Alguns até prejudicaram demais o time. Caso do Alan, o Igor Rabelo fez a sua pior apresentação com a camisa do Atlético, nem parecia jogador de nível de Série A. Aquele primeiro gol mesmo ali foi imperdoável, nem atrapalhar a cabeçada do atacante internacional ele atrapalhou. Alguns jogadores do Atlético perdidos em campo. E um detalhe que eu vou tentar lembrar aqui de sexta-feira, que eu comentava com o Carlinhos, o Flávio também estava aqui nessa bancada, e eu dizia o seguinte: será que nesse Atlético pós-Covid o Atlético vai vir correndo, vai vir voando, vai ser intenso? Eu não vi o Atlético dessa forma. Eu vi o Atlético muito lento, muito letárgico, e quando tinha a possibilidade de sair em contra-ataque em velocidade, não o fazia. Eu não vi o Atlético ontem com muita produção em campo, muito pelo contrário. Eu vi um time muito permissivo, um time que não tinha aquela gana, aquela vontade de vencer. E o Atlético vem perdendo essa gordura, foi perdendo gordura, e hoje está desnutrido, né? Está aí bem abaixo do que se espera e está saindo da briga pelo título de uma forma muito rápida. E se continuar vacilando assim, principalmente nos jogos em BH, daqui 2, 3 rodadas já está fora da briga pelo título. Eu gostei do desnutrido, Carlos Costa. E perdeu, tá mesmo, perdeu a gordura, já está desnutrido. Então, sensacional, mas perfeito. Bem analisado. Vou te dar uma outra expressão, então, que ela é pouco usual, mas ela é importante. O passivo emocional do Atlético. Você abriu o comentário dizendo que muitos se iludem, muitos colegas de imprensa, principalmente. Forçam muito a barra. Forçam a barra. Isso chama-se passivo emocional. O Atlético, de fato, para título nacional, título do Campeonato Brasileiro, ele não tem DNA porque ele não ganha um título há 50 anos. Então você... O Campeonato Brasileiro. É o que eu falei no princípio. Ele conquistou Libertadores, conquistou Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, e vem aí, nos últimos anos, com uma aparição importante do cenário até internacional. Mas no Campeonato Brasileiro, ele não se resolve. E esse passivo emocional mexe demais com a torcida do Atlético, mexe demais com a cabeça de todos que lidam com o Atlético. Então é preciso colocar sempre os pés no chão e parar com essa história de você achar que tudo vai se resolver do dia para a noite com um treinador que chega. Com um treinador que chega e sequer mostra uma dignidade no sentido... com nós, brasileiros, de tentar passar para a gente, né, principalmente para o torcedor, o que ele pensa do futebol próximo do nosso idioma. Entende? Ele parece que ele está assim para a gente. Olha, eu liguei o botãozinho aqui, ó, do F, e se vocês quiserem assim, se não quiser também, tchau para você. Ontem, no pós-jogo mesmo, as respostas dele foram todas dessa forma. Respondeu de uma forma rápida, não vou dizer que evasiva, mas simplesmente sem esse comprometimento. E eu vou deixar até mais claro, o técnico Jorge Sampaoli, muitos jogos do Atlético, pontos que foram embora aí por culpa do técnico. E ontem, o time foi mal escalado para o início do jogo. Essa é a minha opinião. E um detalhe, Vanderlei, aqui é o seguinte, eu volto a falar de alguns companheiros de imprensa que querem fazer do Sampaoli um deus, acha que ele ganha a hora que ele quer, que ele é o melhor do mundo. Ele já está me irritando com essa correria dele em volta do campo. E as respostas... que acontece? Eles valorizaram demais, né? Mas agora já tem alguém querendo puxar o tapete dele. A gente vê algumas pessoas, comentaristas que há 2, 3 meses atrás estavam elogiando, já estão com o pé atrás. Então, mas ele não mudou, não. Ele é a mesma coisa desde o dia que chegou aqui. Ele é esse estilo fazendo com que o jogo... E ele é assim. Agora, melhorou o Atlético? O Atlético realmente, assim, do que era, melhorou. Mas, infelizmente, de novo, contratou e não contratou. Gastou e não contratou. Carlos Cruz botou uma palavra P aí, que eu entendi muito bem, e é verdade.
Ele não está nem aí. Veja bem, ele tem uma multa rescisória de 5 milhões de euros. Todo mundo sabe disso. 5 milhões de euros. Então, para ele, a água correr para baixo ou para cima, dá na mesma. Dá na mesma. Eu sou eu, Jacaré é um bicho e estamos conversando, velho. É porque, assim, ele pode ser do jeito que ele quiser, evidentemente. Ele é livre. É o direito dele. Ele é livre. Agora, a pergunta que tem que ser feita, o projeto é de quem? O projeto é projeto do Atlético ou projeto do Sampaoli? Ô, Carlinhos, eu acho que é Então, dele. pois é, então ele tem que bancar o projeto, não o Comigo é Atlético assim, bancar o assim, projeto. assim, concorda, Elton? Parece que o Sampaoli ele foi contratado para ditar todas as normas lá dentro do Atlético. Né? A situação está dessa forma aí. Ele fala, todo mundo obedece, todo mundo abaixa a cabeça. Isso tem sido uma tônica lá no Atlético. Mas não tem como a gente fugir disso, não. Ailton, eu não vou dar muito contra o Atlético, não, porque o Atlético vinha de 3 sucessões anteriores aí de diretores que fizeram um monte de coisa errada. Aí chega um cara e mostra um projeto realmente sério, com austeridade. Tem que acreditar, mas Não, tem que pois arriscar. Não, eu concordo com você. Agora, você, de repente, não possa... Olha só, o Sampaoli, quando ele chegou, não posso refletir de maneira diferente. O Sampaoli, quando ele chegou, o Atlético vinha dessa sequência ruim. Por quê? Porque fez exatamente o que está fazendo com o Sampaoli. Entregou o clube para essas pessoas. E deu errado. Esse é o mal do Atlético não teve condições de fazer correção de rotas. Trouxe diretores de futebol que prejudicaram, trouxe treinadores mal avaliados, né, para dizer o mínimo, né, e não conseguiu fazer correção de rota. O que eu observo nesse momento, Mandela, aí talvez você concorde comigo, é que está acontecendo a mesma coisa. O Atlético não está conseguindo fazer correções de rota. É o que o treinador coloca. A rota que foi traçada parece que desceu o barranco, né? E futebol é assim. E futebol é assim, você tem que ter correções. Tem que fazer impressionante correções. também é que o Atlético não tem substitutos que possam entrar e resolver o problema. Por exemplo, meio de campo não tem, né? Meio de campo o Atlético não tem substituto, não tem nem o titular. Não tem o cara lá, o armador, mas olha o problema. O Savarino não jogou ontem, o time ficou meio aleijado. Né? O Alonso não jogou, foi uma lástima aquela zaga. O Jair não jogou, ele não vai jogar nos próximos 2 meses. E mesmo assim o Jair não é lá essa sumidade toda, né? É um jogador mediano ali que dá para resolver, mas não é aquele jogador que dá aquela consistência toda que vai resolver o problema. Mas o Atlético, então, está muito instável e tem esse problema sério. Não tem ninguém no banco que entre e resolva. Bom, e com detalhe, já estão chamando ele para o intervalo. E eu vou repetir, o Atlético não tem DNA de campeão brasileiro. Não tem. Ele liderou o campeonato, eu cansei de encontrar com amigos, meus amigos. Segue o líder, só enchi o meu saco. Tô onde por fim até desapareci, né? Segue o líder, Ramon. Falei, tá bom, vamos seguir. Liderou. Qual é o risco agora? Que eu acho que o São Paulo vai liquidar com o Botafogo. 7 pontos. Atrás do primeiro, sem contar a subida do Grêmio e do Flamengo, que é um problema. Sabe o que me ocorreu aqui agora? Se eu não estou enganado, em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão, o jogo decisivo na reta final foi Cruzeiro e São Paulo. Eu acho também que é. Estou enganado. Vamos entrar nesse detalhe depois do comercial, vamos para o intervalo. É muito rápido. Já voltamos com a corda toda, beleza? Obrigado, Marquinhos, já vou falar de você aí.